Oi, Lúcio. Nossa, é tão gratificante e aconchegante estar aqui com você, com o Henrique, com Domingos. Domingos e Lúcio foram parceiros de laboratório na UFRJ. Henrique, parceiro da filosofia, né, da área no geral, mas nos conhecemos em outra época. E tivemos essa oportunidade de nos encontrarmos, né, pesquisando com tanto afinco, com tanta paixão, por isso estamos aqui até hoje. Uma boa mania socrática, platônica socrática com a filosofia. Bem, o Lúcio já me apresentou, eu sou professora de filosofia, sou doutora na área, sou atriz, cada vez mais me aprofundando na área do teatro, agora com a escrita de 2 peças teatrais, que eu quero que saia esse ano, a publicação. Uma delas, eu faço esse trabalho que eu faço há muitos anos e que a gente pode chamar de genealógico, por que não? Que é essa ponte com a antiguidade, e aí eu saio dessa questão do anacronismo, porque eu acho que é uma história da nossa humanidade que a gente acabou fatiando em épocas, nessa vertente secular que nós temos, né, de contarmos o tempo, enfim, em toda essa estética existencial que nós ocidentais praticamos. Eu prefiro usar a genealogia, sim, é um roubo de uma joia Foucaultiana, mas não só Foucaultiana, mas com a qual eu lidei e lido até hoje com essa... A gente pode chamar de método, sim, não vejo problema também nenhum em chamar de método, em que a gente começa a ter perspectivas. Realmente a gente engrandece perspectivas por esse caminho. E por isso a gente pode trazer o julgamento de Sócrates hoje para trabalhar sobre delação, para falar sobre certas práticas que, de diferentes maneiras, elas acontecem, e elas acontecem e a gente não está aqui à toa, porque a gente percebe uma repetição no final da novela. Então... E a gente percebe, não só percebe, mas pesquisamos profundamente sobre isso, somos extremamente inquietos em relação a isso. Há uma inquietude, isso também, eu acredito que a gente tenha isso como uma matriz da filosofia, uma inquietação crítica, uma inquietação também de um pensamento abstrato. Eu não estou aqui para jogar nada fora, né? Nem a epistemologia, nem a parte crítica, política, social, que a filosofia pode e deve estar presente. Então, Sócrates, nesse momento, e eu acho interessante para quem não sabe, e para quem sabe, lembrar que Sócrates ele é uma recepção para cada autor que falou dele. Então, a gente tem 4 grandes, a gente tem Xenofonte, a gente tem Platão, a gente tem Aristófanes, e assim, a gente tem... eu vou colocar aqui o cínico, e eu vou dizer assim que o cinismo antigo, porque eu trabalhei muito, né? Ele vem também de uma recepção, e aí eu posso colocar também Aristóteles como o 4º grande, vamos dizer, comentador de Sócrates, apesar de não ser, mas a gente tem os menores, sem pejorativar, menores porque a gente tem menos material, eu acho. A gente não tem material nenhum de fonte primária, então a gente tem, né, uma fonte secundária e terciária, e que eu acho que a grande peculiaridade não é puxando sardinha para quem faz esse trabalho, não, mas é verdade. Quando a gente amplia as perspectivas, a gente começa a poder trabalhar de uma forma mais profunda mesmo. A gente pode fazer hermenêuticas de tantas situações que a gente chega aqui
o Lúcio propõe essa live para a gente falar dos psicofantas, sobre delação, sobre pagamento de propina, e a gente relacionar isso com um Sócrates, no meu caso aqui, trabalhando bastante, uma das recepções, e eu trabalhei bastante isso, que é a recepção platônica, sem dúvida, muito por causa do material mais traduzido, mais completo, enfim, questões materiais mesmo em relação a escolher essa vertente. E trazer uma coisa que Lúcio conhece muito bem, que é essa porquê da decadência democrática. E porque Sócrates é um emblema dessa decadência democrática. E aí, como a gente vai também comentar um fato contemporâneo na América Latina, na América do Sul, no Brasil, ou seja, absolutamente território. Ele é de um território local, mas você pode pensar isso ultrapassando espaço e tempo. Você pode olhar para outros lugares, enfim, no planeta, quando esse tipo de prática acontece dentro da democracia, e a gente vê os resultados disso, e a gente viu isso claramente no Brasil. A gente viu isso claramente, a gente está vendo ainda, porque a gente ainda está nesse retrocesso ou nessa decadência democrática. A gente está vivendo essa decadência democrática. E o que eu chamo de democracia ou de decadência democrática, né? Eu chamo essa plantação de impotência que nós estamos vivendo. A gente tem um momento extremamente impotente. O que se sente com essa impotência, né? Que você sabe o que está acontecendo, que você sabe de que maneira está acontecendo, o que, onde, por quê. Por que está acontecendo e mesmo assim acontece. E mesmo assim aquela violência acontece. Todo o enredo está dito, está tudo dito, já sabemos o final da novela e ainda assim ela se repete. E a gente se pergunta por quê? Por que isso se repete? Então, esse momento da morte de Sócrates, né, existe uma preciosidade que eu acho que é trabalhar com a genealogia é você trabalhar com a história concomitante. Né? E não necessariamente as histórias ditas oficiais ou as histórias escolares, vamos dizer assim. A gente trabalha com historiadores que estão à margem do oficial e eles trazem, pelo menos trouxeram para mim, justamente o panorama material e existencial daquele tempo. Então, e aí, como o Lúcio colocou, eu também analisei por um lado psicossocial, né, de questões também sociais que estão acontecendo na Grécia, porque, para quem sabe, para quem não sabe, a Grécia ela tem uma base relacional homoafetiva. Né? Então, essa homoafetividade ela é tratada em diversos campos da vida, seja na parte militar, seja na parte pedagógica. E, nesse caso, a Grécia ela vive esse momento socrático, em que muitas vezes é olhado é visto por um lado moralista, por um lado moral, por um lado deontologia pederástica, mas não é só isso. Há indícios e há fatos e há documentos que provam vários problemas sociais acontecendo na decadência da democracia, o que eu chamo de decadência da democracia, né? É essa impotência, e os filósofos estão lutando bravamente contra essa impotência, uma impotência que fica muito clara num diálogo do Platão chamado Górgias. Muitos conhecem aqui, Lúcio é muito íntimo dessa personagem, desse assunto. Mas no Górgias começa a ser relatado um problema da prostituição infantil. E isso é algo que fica muito subsumido, às vezes, na questão filosófica.
né? A questão do discurso, a questão das falácias, a questão de que se o sofista é ou não é um vagabundo, entendeu? Vendedor de doutrinas, entendeu? Para qualquer um que pudesse pagar. Enfim, tem várias. E esse envolvimento social ali, né? Porque quando a gente tem essa questão da homoafetividade e o que a gente chama hoje de, vamos dizer, idade, né, maior idade ou menor idade, para o grego não funcionava dessa forma, como o Lúcio estava colocando, né? Realmente é uma escravidão institucionalizada, as mulheres não têm como votar, e ainda assim é uma democracia. Né? Nós temos diferenças abissais, abissais. Por isso que eu acho que o mote para mim nessa live é a gente partir dos problemas sociais gerados, dos abandonos, né? Dos abandonos que essa democracia que se propõe realmente compartilhada por todos começa a ruir, porque não é. Houve um momento que é o momento de Péricles, que é o momento de uma grande ascensão, e esse momento, o Péricles, gente, nesse caso é um estadista grego, eu sei que tem um rapaz aí muito famoso que se chama Péricles, e eu já dei aula para o ensino médio, eu sei, dos meus alunos, eles me alertaram sobre isso, mas esse Péricles é um grande estadista grego, e que a gente não tem um sistema educacional escolar como a gente conhece, então a educação começou a ser difundida pelo teatro, ela começou a ser difundida realmente nas discussões da ágora, mas nem todos teriam o discernimento crítico. Então, aqueles que mais seduzissem a massa, né? E talvez seja essa a grande crítica, né? Que há aos produtores de discurso pagos, as coisas começaram a ser pagas, né? Para existirem. Essa compra do discurso e essa compra de uma ideologia também, que é algo que começa a acontecer na democracia, leva ela a essa decadência, a essa impotência. No caso, por exemplo, de uma Hannah Arendt, que foi a figura mais complicada para eu trabalhar, porque a Hannah Arendt ela propõe realmente um afastamento total da filosofia e da política, completo, absoluto, justamente pela morte de Sócrates. Sócrates representa aquilo que não se pode dizer, não se pode criticar. E isso vai levar qualquer um à morte. Por quê? Porque eu acho que o Henrique vai ser muito mais interessante para falar de liberalismo nesse sentido, né? E essa confusão que acontece, porque é claro que a Hannah Arendt, como ela está vivendo um tempo que a gente, né, um tempo endurecido, um tempo usurpado, violentado pelo totalitarismo, ela vê essa morte de Sócrates, essa entrada da filosofia na política, como algo que levou a também uma tirania, né? Levou a Filipe. Né? Filipe e Alexandre o Grande são frutos dessa perda de autonomia, necessidade de uma mão forte, uma necessidade de união, porque todos falam e ninguém se ouve. Esses problemas sociais, há histórias da subjetividade nesse momento. Então, a gente tem o ápice de um individualismo. Né? Na Grécia pré-totalitária, pré-Filipe. Né? Então, as pessoas começam a fazer estátuas de si mesmas, quadros de si mesmas. A gente vai ver isso se repetindo em vários momentos da história humana, né? Enquanto há esse ápice e aí você vai ver que tipo de império está ali vigorando, porque são sintomas, vamos dizer assim, como a gente está falando de psicossocial, né? A gente está falando de sintomas. Então, o Platão, nesse sentido, vem com 3 diálogos, né, que para mim são importantes. É o Gorgias, que diz
olha, o que você está fazendo, eu te digo no que vai dar, né? No que isso vai dar para o Sócrates. Você tem a apologia, que é o julgamento, Sócrates dizendo a todos, né? Num grande. E o imaginário da gente pode levar que aquela plateia está toda contra ele, efusiva, violenta, e ele ouve, se a gente prestar atenção, porque, para quem sabe, para quem não sabe, Platão foi desviado do teatro para a filosofia, pelo Sócrates. Na porta do teatro, Sócrates, vem cá, rapaz, não, vem para cá. A primeira corrupção dele. A primeira corrupção dele é essa, é pegar Platão, vem para a filosofia. E então, Platão, se a gente olhar o cenário todo, tudo que ambienta a peça, você tem ali uma plateia hostil a ele. Você tem ali pessoas que já condenaram ele. Né? Ele pede, já tem um determinado momento que você até, para mim, dá para ouvir quando se pede, quando se espera a plateia acalmar um pouco para você voltar a falar. Porque foi tirado o direito de falar dele ali. E a gente tem o Críton, que é justamente, são esses 3 diálogos que dão uma grande panorâmica, né? O Gorgias, para mim, mostra, porque o Cállicles diz para ele, se você continuar a se posicionar desse jeito, dentro dessa democracia que eu estou te dizendo, que é do mais forte, que há um tipo de domínio que é valorizado, e se você continuar a apontar para esses problemas, o seu destino é esse. Então, cuidado. Na apologia, você vê toda aquela multidão contra ele, todo o circo armado da condenação, né? E no Críton, o Sócrates se posiciona, e aí, sinceramente, sem estar de tchutchu para Sócrates. Mas se Sócrates pede, e o caso do Lula me deixou mais firme sobre isso, se você não mantém um posicionamento, você não é quem você é. Então, ali não é uma questão de asilo, não é uma questão de eu acredito na alma e a alma é eterna. Tem tudo isso que é platônico, claro que tem. Né? E aí tem uma sese da alma, e, enfim, toda uma questão da alma envolvida. Mas tem nesses 3 diálogos, o Sócrates frisa muito essa questão de um posicionamento. E aí é uma estética da existência, que não é uma coisa, algo que você torna-se quem és. E, para mim, se não existisse essa atitude, eu acho que a gente não estaria aqui hoje falando disso. Então, porque não teria... Eu já tive em congressos que eu falei isso, nossa, mas será? Eu falei assim, esse é um posicionamento meu, uma perspectiva minha, e eu me coloco dessa maneira, porque eu acho que a gente está hoje discutindo isso, e hoje a gente trazer uma figura como Lula, nesse momento, sabendo também de todos os problemas da democracia, inclusive o problema dela ter essas brechas que permitem esse autoritarismo, que acabam deixando que ele se entranhe, né, esse autoritarismo, né, que é um problema democrático, e eu sou partidária da democracia, acho que é o melhor governamento que nós conseguimos até hoje nesses, bota aí 3.000 anos. Eu acho que dessas experiências nossas de vida, espécie, enfim, possibilidade de se pesquisar, né, de dizer e de voltar atrás e de poder. Agora, é claro que eu defendo uma democracia, um tipo de democracia, sim. Essa que está agora, não. Eu acredito que
a gente precisa, sim, falar de condições materiais e existenciais muito para entender as situações, porque eu acho que existe fronteiras como uma fronteira de fome, né? Situações de fome, situações extremas de precariedade, há uma evasão e uma extinção de possibilidades. E acho que um dos problemas democráticos que a gente vive nesse ápice do individualismo é que quando a gente fabrica ícones, o problema do ícone é que ele tem muita sombra para muitas outras possibilidades. Então, quando você tem um representante só para alguma coisa, seja para o movimento tal, para o feminismo, para mim isso é complicado. Eu acho que a gente tem que ter diversidade. E aí a diversidade de subjetividade, de sensibilidades, de etnia, enfim, minha gente, acho que é isso para começar.